Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar os comentaristas do programa Jogo Aberto e também da ESPN Brasil, falando aí sobre o empate do Flamengo com o Palmeiras 0-0 no Allianz Parque. Empate esse que deixou o Flamengo na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, mesma pontuação do Bragantino, que nesse momento é o líder do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo, para o Flamengo, saiu como um bom resultado. Isso porque o Flamengo jogou fora de casa, jogou com o Palmeiras, que também é um candidato ao título do Campeonato Brasileiro, e aí, meus amigos, agora o Flamengo vai para a partida da Libertadores da América contra o Bolívar, lá na altitude, na Bolívia. Vamos aqui analisar nesse momento, então chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, compartilhe o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, escreva nos comentários o que você achou da partida e também escreva a cidade que você assiste nossos vídeos, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, ó, dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Grava esse vídeo, o canal ESPN Jogo Aberto, link na descrição, bora pras notícias do Flamengo. Vamos de 0-0 para Palmeiras e Flamengo. Olha, eu sei que muitos times entram em campo com aquela vontade de ganhar, mas o medo de perder ficou pairando na casa palmeirense. Nem lá nem cá, ninguém forçou demais. Teve jogador poupado do lado do Flamengo, teve o Abel explicando a situação do Veiga e tem essa história pra gente contar aqui. A culpa é minha, o Abel falou. Também. A culpa é minha. Esta é a última reação que se imagina depois de um Palmeiras e Flamengo. Mas foi assim, frustrados, que os torcedores dos dois lados ficaram. Afinal, a expectativa era outra. Nas arquibancadas, provocação. Uma referência à final da Libertadores de 2021. Cheirinho! Em campo, a noção da grandiosidade do clássico e de um tabu. O Palmeiras não vence o Flamengo pelo Brasileirão desde 2017. É um jogo de dois grandes treinadores e grandes jogadores, um Palmeiras e Flamengo. Só que depois do apito inicial, a predominância não foi nem verde nem vermelha, foi amarela. Uma falta atrás da outra. O jogo parou tantas vezes que alguns devem ter precisado de um cafezinho para despertar. Houve ainda uma pequena confusão entre o Everton e o Bruno Henrique, mas no tempo em que realmente teve bola rolando... Achei que nós fomos mais pressionantes, temos uma pressão muito mais forte do que o nosso adversário, enquanto o nosso adversário, na minha opinião, não teve o mesmo ímpeto na mesma pressão, mas há várias formas de defender e várias formas de atacar e todas elas estão certas. Abel Ferreira tentou criar essa pressão com uma mudança. Endrick pelo lado esquerdo. O camisa 9 tentou esse chute direto e nesse lance, na reta final, teve sua melhor chance. O Verdão quase chegou ao gol mesmo depois dessa cobrança de escanteio. Até agora, o Murilo tá sem acreditar que a bola não entrou. Algo parecido com o que o Flaco Lopes deve ter imaginado nesse outro momento do jogo. Mesmo com Pedro e De La Cruz no banco de reservas, o Flamengo também teve algumas oportunidades. Logo no início, o Bruno Henrique enfiou a bola para o Luiz Araújo encher o pé, mas o Everton estava ligado. Depois do intervalo, foi a vez do Arrascaeta testar o goleiro do Verdão. A história dos últimos 7 anos quase mudou quando Gabriel Menino cobrou falta e Aníbal Moreno marcou. O tabu poderia ter caído, não fosse o impedimento claro, rapidamente identificado. No placar, 0-0. E os números que chamaram a atenção foram outros. Ao todo, foram 11 cartões amarelos, 5 para os jogadores do Verdão e 4 para os atletas rubro-negros. Sobrou ainda para quem esteve aqui, à beira do gramado. Abel Ferreira e Tite foram amarelados numa partida que teve o dono do apito como protagonista. Acredito que a função do árbitro é passar despercebido durante o jogo. Se ele passar despercebido, é sinal que ele fez um bom trabalho. Não é só porque eu tomei cartão amarelo, tem que ter um critério estabelecido para as duas. O técnico Tite também criticou a atitude de parte dos torcedores palmeirenses. As ofensas que eu já vi, ela é do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Cusparada é muito feio. Eu tenho que limpar minha cabeça, tenho que limpar uma coisa feia, cara. E eu estive aqui, e tem uma etapa muito bonita que me orgulha aqui, que ele salvou aquela etapa, o Palmeiras do rebaixamento. Então eu tenho respeito às etapas que foram. Mas essa pessoa, talvez, esses aí, eles não são gênios. De volta ao resultado do jogo. Duas grandes equipas com grandes jogadores
E pronto, e deu 0-0. Quando vocês veem grandes equipas a jogarem uma contra outra, não é aqui, em todo lado, há sempre poucos golos e poucas oportunidades, porque são equipas com muitos recursos humanos. Ficam agora os debates sobre o empate. Do lado dos donos da casa, o Veiga poderia ter feito uma partida melhor? É verdade, o Veiga não está na sua melhor forma e o responsável sou eu, porque eu já o devia ter tirado em 2 ou 3 jogos e estou sempre a metê-lo. E estamos à procura de tentar arranjar um bom substituto à altura. E por falar no adversário, o Flamengo teve dificuldades por causa do gramado da arena? Um sintético também que tem uma característica diferente. A exigência, aí eu posso falar assim porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético ela é muito maior. Andando exatamente sobre o gramado sintético, a reação deste menino simboliza bem a reação diante deste 0-0. Era um dos jogos mais aguardados da rodada, a rodada dos clássicos. Esse é um clássico nacional e a rivalidade atual mais presente quando se fala em 2 times bem estruturados, que ganham os títulos, que têm hoje elenco, grandes treinadores. Só que foi decepcionante, não pelo placar, porque tem muito 0-0 que é lá e cá, que é intenso, que tem polêmicas. Esse foi um 0-0 que ninguém queria perder, todo mundo pensando, calma, olha a sequência de tabela, olha a Libertadores no meio de semana, muitos interesses em jogo e ninguém queria sair derrotado. Se a gente pensar aqui, para quem joga fora de casa conseguir um empate, tá bom, então acho que o Flamengo ficou satisfeito com esse empate, né? Porque tá jogando fora de casa, o Palmeiras sempre foi muito competitivo jogando em casa. Essa expectativa que todo mundo falou em relação, e eu também esperava um jogo muito mais vistoso, muito mais disputado. Tecnicamente falando, também achei que ia ser um jogo muito melhor, mas acho que se respeitaram demais dentro do campo. Já as entrevistas antes do jogo, a Leila já provocando o Landim provocando a Leila, isso já gerou uma expectativa ainda maior para esse jogo, para Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, mas na hora do jogo, no que aconteceu no jogo, uma hora ou outra ali um chute a meia distância, os goleiros também não trabalharam muito. Quando o De La Cruz, por exemplo, entrou no segundo tempo, o Flamengo melhorou um pouquinho essa dinâmica no meio de campo, mas foi um jogo bem abaixo do que todo mundo esperava. Agora, a gente viu que o Flamengo, ele pensa assim, o Tite já vinha antecipando essa questão de fazer uma dosagem física dos seus atletas, agora vai para altitude na Bolívia, não é o próximo compromisso de Libertadores. O Palmeiras vai jogar com o Del Valle, também tem altitude, não tanta, mas tem também uma altitude considerável. E a gente viu que não tinha aquela intensidade, parecia que chegava na hora cara a cara com o gol, ninguém queria fazer, ninguém estava tão interessado. Eu acho que faltou um pouco mais de personalidade para as duas equipes. Um pouco mais de coragem. A gente está falando aqui dessa expectativa justamente por ser os 2 times acho que mais vistosos até esse momento, 2 candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, especificamente Campeonato Brasileiro, porque também Libertadores os 2 estão disputando e são candidatos pelo elenco que tem. Então acho que por tudo isso, pelo elenco, pelos treinadores que os 2 times têm, que são treinadores vencedores, a galera esperava um jogo mais competitivo, tecnicamente mais vistoso. E não foi assim, eu acho que os 2 times se respeitaram bastante e acabou ficando de bom tamanho o 0-0. A gente vai falar mais sobre essa partida daqui. Camisas pesadas como essas que estão aqui na nossa tela. Ah, que decepção. Dos técnicos Tite e Abel Ferreira, que falaram depois do 0-0. Todo mundo esperando um jogaço. Mas eu vi um monte de falta de marcação, tem que ter. 40 faltas. Mas, pô, tem que jogar também, né? Ou não? Vamos ouvir o que eles disseram. Eu tenho o Veiga e estamos à procura de tentar arranjar um bom substituto à altura. Muitas vezes vocês reclamam da fase dos jogadores e deixem que eu vos diga de coração, não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem, porque jogam cansados. Muitas vezes a má forma dos nossos jogadores, a responsabilidade é minha, porque já devia ter descansado há mais. A diferença é essa, nós formamos jogadores com muita qualidade e o nosso adversário compra jogadores. Foi isso que eu quis dizer na última conferência. Não é da vontade do técnico, a vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo, aí eles vão e relatam que estão com sentido maior, aí o departamento médico diz, poxa, a nossa posição é de cuidados, né, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo.
que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que aí tu perde um jogador para 5, 6, 7 jogos. Com o sintético também, que tem uma característica diferente. A exigência, aí eu posso falar assim, porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético, ela é muito maior. Muito maior. Falaram Tite e Abel. Muita falta e pouco jogo, números de finalizações e faltas no clássico de ontem. Olha, Palmeiras, 12 finalizações, só uma certa e 23 faltas cometidas. Flamengo, 8 finalizações, 3 certas e 14 faltas cometidas. Aí depende do gosto da pessoa. Pro meu gosto de futebol, é muita falta e pouco jogo. Diga, André. Eu também acho, Abel. E ainda pela expectativa criada em cima desse jogo, a gente já teve uma Supercopa espetacular envolvendo essas duas equipes. É a grande rivalidade do futebol brasileiro hoje, até pela provocações e tudo mais, mas sobretudo pela bola que tem jogado dentro de campo essas duas equipes, e acabaram se anulando. Os dois técnicos, até acho que mais o Abel, mais preocupado em anular as virtudes do Flamengo, um time mais retraído, mas o mesmo a gente pode falar do Flamengo, começou, por exemplo, com Alan e Pulgar, que não foi bem ontem. Mas então a gente conseguiu ver um jogo que nenhum ataque conseguiu se sobrepor à defesa. Tem a questão da dificuldade física dos dois lados. O Abel falou da questão do Veiga, até assumindo a queda de rendimento do seu meio-campista, de um dos seus protagonistas do time, muito por conta disso. Já o Tite explicou porque começou com o Pedro no banco. O De La Cruz jogou pouco mais que 20 minutos na partida, acabou bastante limitado por conta disso. Individualmente, o que eu acho que dá para destacar positivo na soma da partida, no ataque, eu falaria do Bruno Henrique. Ele ganhou muito duelo individual com o Gustavo Gomes, que não vive uma fase boa. Hoje, ele que é um dos grandes zagueiros do continente nos últimos anos, mas não tem vivido uma boa fase, não só por causa da volta da lesão. Antes disso já não vinha bem. O Bruno Henrique, que foi pela segunda vez seguida titular, algo que não tinha acontecido na temporada, ganhou direto nesse embate individual. Então talvez esse foi um aspecto positivo. E para os dois lados não fica ruim o empate, né? Para o Flamengo jogando fora de casa contra um Palmeiras tão forte no Allianz, uma finalização no alvo só é muito pouco. E para o Palmeiras tem a questão de é um concorrente direto ao título. Você já vinha de uma derrota com o Internacional. Se você perde esse jogo, ficar 6 pontos de desvantagem seria muito pesado. Então, quem mais lamenta, eu acho que no final das contas... É o torcedor. É mais o torcedor que não estava torcendo para ninguém, que estava vendo o jogo. Para o torcedor dos dois times, ainda pensando na tabela, concorrentes diretos pelo título, até que fica ok. Mas para quem quero sentar, não estou torcendo para ninguém, quero apreciar um bom jogo, esse foi o que mais sentiu. É porque não teve o bom jogo, né? Além de muita falta, foram faltas distribuídas ao longo de todo o jogo, então o jogo foi todo picado. Exato. A gente não está falando de um jogo em que as faltas foram concentradas num momento e que você viu o futebol ou antes ou depois. Você acabou não vendo futebol por isso, né? Teve muito essa coisa travada e menos mal... Nem teve violência, né? Não, mas Mas teve muito aquela faltinha. É um antijogo. Aí o jogo e além da falta, exatamente. Aqui no Brasil, tem falta que demora 30, 40 segundos para ser batida. É aquela coisa, parou, aí ajeita o calção, ajeita a meia, mexe no cabelo, reclama do árbitro, olha para um lado, olha para o outro, aí não tem jogo. Isso tornou o jogo muito chato, porque dispersa a sua atenção. Você está lá sentado, aí conversa com alguém, aí você olha e fala, mas ainda não cobrou a falta? Né? Isso durante toda a partida. Menos mal que tem alguns 0-0 que você fala assim, puxa, os times não têm de onde tirar, não tem qualidade técnica, só podia dar nisso, não. Eu acho que não foi o caso, foi o 0-0 do respeito. Os dois times se respeitaram muito. Eles sabiam quem estava do outro lado. Concordo com o Donk. Eu acho que mais o Abel do que o Tite. E isso começa com o Abel, mas o Tite também. O time que ele coloca de saída e o tempo que ele leva para ir colocando os jogadores do Flamengo, né? Quando Gerson, aí o Pedro... Carlinhos pouco pegou na bola. Ele leva um primeiro tempo inteiro, o Carlinhos não jogou.
Então, e a gente sabe a diferença técnica entre um Carlinhos e um Pedro. Entre o Pedro, mesmo quando não faz gol, participa das jogadas, aparece, toca a bola, abre espaço. Carlinhos ainda muito cru, muito tímido no Flamengo, pelo menos nesse jogo, né? O que você achou, Eugênio, do Palmeiras e Flamengo 0-0? Eu tava louco por um 3-3, 4-3, 5-4. Todo mundo errou o palpite. Quando você perguntou agora na lata o que você achou, eu ia falar uma coisa aqui, mas não dá para falar em público, né? Segura aí, 9h da manhã, o que eu achei. Achei muito ruim, achei triste, porque a gente estava vendo ontem o encontro dos 2 maiores times do Brasil e não teve jogo. É bom lembrar que os dois jogam. Tem jogos complicados pela Libertadores fora de casa durante a semana. Olha só. Não é, isso não. A temporada os é dois difícil, com altitude. A temporada é desgastante, tem muita coisa pela frente. Mas, por exemplo, o Flamengo me dá a impressão de que está sempre poupando. Todo jogo o Flamengo se poupa. Não tem um jogo que o Flamengo vai dizer, vou ganhar. Não, peraí, fez 1-0, tira aqui, um aqui, tira outro ali. O Flamengo vai para um jogo contra o grande rival dos últimos anos sem os seus 2 principais jogadores. Deixando o banco o Pedro. Hoje, Pedro e De La Cruz são os principais jogadores do Flamengo. Tira esses caras do jogo. O que é isso? É anticlímax? Tem medo de se expor demais e se perder o jogo? Ficar mal? Ou então, aí tem uma outra questão que eu quero colocar em mesa. Ele está pensando que vai colocar os caras para arrebentar com o Bolívar lá em La Paz? É um outro jogo. Vai chegar lá, vai poupar outros. Porque altitude, porque isso, porque aquilo. O Flamengo está muito cheio de dedos para a temporada. Não pode isso, não pode aquilo, não vou... Peraí, fez 1-0, tira, segura um pouquinho ali. Agora, eu queria colocar uma outra questão aqui na mesa. Segundo o Tite ali na coletiva, era uma questão articular, não é isso? Dos jogadores e tal, jogadores que estavam ali com... Muscular, articular. Não, articular. E aí me veio à mente uma questão. Lembrei ano passado, o Grêmio foi jogar no Allianz. O Luizito não veio. O Fluminense veio jogar... Diga. Reta final, aliás, o jogo que o Palmeiras estava ali para ser campeão brasileiro, né? O Fluminense mandou o time reserva porque estava com medo de machucar jogador para a Libertadores. Aí o Flamengo vem jogar no Allianz, não bota seus principais jogadores com medo que eles se lesionem. Quer dizer, isso acaba se transformando numa outra vantagem do Palmeiras, né? Porque em função do gramado sintético dele, não é só a questão da velocidade da bola, que o jogo fica diferente. Os adversários não trazem seus principais jogadores com medo deles se machucarem. Mas o próprio Abel lembrou que ele não conseguiu ganhar do Flamengo no Allianz. Ele ganhou do Flamengo, sim. Mas jogando em Montevidéu, se ele jogasse com o Flamengo tendo seu time completo ontem, com o Pedro e o De La Cruz desde o início, seria um outro jogo. O Tite deixou claro que o Pedro e o De La Cruz não jogaram por causa do gramado? Estava ali, problemas articulares e tal. Havia 4, 5 jogadores que eles registraram. Alguns jogaram. Dos citados. Alguns jogaram desde o início. Esses 2 foram preservados. Não, porque vai que tem um problema no joelho ali, no tornozelo, porque é mais duro. Eu confesso que eu continuo... Essa é uma questão que a gente precisa debater, Eu confesso que eu continuo em dúvida em relação a isso, não a diferença do gramado. Eu vejo o jogador se machucando toda hora no gramado normal. A gente vai atribuir as lesões só ao sintético? O Tite também reforçou a questão da carga muscular de Pedro e De La Cruz, até usou uma metáfora de sinal amarelo, vermelho e outros jogadores também que tinham desgaste e que poderiam estar mais propensos à lesão. Então, assim, não me incomoda a rotação, às vezes, de jogadores. Porque o Flamengo montou um elenco para isso. Me incomoda não conseguir manter o nível. Não pode ser desculpa, porque o Pedro tá... Concordo? Os 2 melhores jogadores do Flamengo dessa temporada estavam no banco. Mas com as contratações que o Flamengo faz e a cada ano vai investindo mais, é para você trocar um e manter o nível. Então concordo com o Eugênio nesse Pedro, aspecto. Enquanto tinha o Gabigol, você tinha uma possibilidade grande de manter o nível. Ou, dependendo do dia do Gabigol, até melhorar. Não precisamos nem falar muito sobre isso. Agora, chegou o rapaz que estava jogando no Nova Iguaçu, que ainda não está longe, né, de ser... O Pedro. Por que não será um Pedro? Vamos falar claramente aqui. O Carlinhos fez uma boa campanha no Nova Iguaçu, mas eu vi o Carlinhos, todo mundo viu o Carlinhos, desde o tempo da Copa São Paulo Juniores no Corinthians. É uma característica bem diferente. Assim. E em relação ao elenco do Flamengo, isso que o Donk fala, o Carlinhos destoa dessa lógica. Concordo, mas não foi por isso que o Flamengo empatou ontem. Não foi só por isso. Mas essa coisa... Esse é bem-vindo ao mundo de Tite. O Tite é lento, gradual e seguro.
Essa é a lógica dele para toada na vida. Ele não sai de casa sem guarda-chuva. Você gosta ou não, é esse o jeito do Tite. Ponto. Essa é a definição. Não sai sem guarda-chuva de casa. Mas eu também não faço isso, não. Morando em São Paulo, não faço. Eu teimo. Temos aqui um discípulo de Eu teimo e me molho. Temos uma tela com números do Palmeiras. Vamos mostrar? Palmeiras contra o Flamengo. Olha o ranking da temporada, pra gente pensar e analisar o que jogou ou deixou de jogar o Verdão ontem. Só uma finalização certa contra o Flamengo ontem. É o pior número do Palmeiras na temporada. Tá aí, nação. Então, empate do Flamengo 0-0 com o Palmeiras. O Mengão para o Flamengo foi um bom resultado. O Flamengo continua invicto nesse ano de 2024. Nós estamos no final do mês de abril, hein? Praticamente são quase 5 meses que o Flamengo não perde, que o torcedor do Mengão não vê o Flamengo perder. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Partida agora é pela Copa Libertadores da América, uma partida importantíssima contra o Bolívar. Vamos ver o que o Tite vai preparar para essa partida. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para vocês. Tamo junto, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.